Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $63.670. Bitcoin que continua forte, mas sem conseguir romper os 65. E a grande dúvida é o que está faltando para esse rompimento acontecer? Vamos discutir as probabilidades no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, a real é que a gente não teve tantas mudanças assim nos últimos dias, então vai ser uma análise mais rápida hoje, tá? Eu quero falar sobre o Bitcoin, análise técnica de sentimento e também falar um pouco sobre os mercados globais, em especial a China, que aprovou 1 milhão de estímulos aí, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Mas antes de começar, eu queria agradecer a todos que seguiram aqui, se inscreveram no YouTube, conseguimos bater os 100k, então eu agradeço aí de coração a todos, tá bom? Em breve a gente deve ter algumas surpresas para vocês aí, beleza? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nos mercados globais, né? Caras, hoje a gente teve vários estímulos lá na China, né? Então, o Banco Central, ele realmente lançou um pacote, assim, bem... um pacote de estímulos bem forte, caras, olha só. Maior desde a pandemia do Covid, isso está fazendo os mercados lá pumparem, caras, e vocês sabem, né, esses estímulos aí nada mais são do que estimular a economia, muitas vezes com dinheiro mesmo, né, dinheiro, crédito, então isso é bom para o Bitcoin, isso só mostra pra gente que não é só os Estados Unidos que imprime dinheiro infinito e quando a economia vai mal, tem estímulos infinitos, mas também todos os países do mundo, né, então a gente tá vendo a China fazer isso. As ações lá estão subindo 6%, cara, pra vocês terem uma noção. Isso também faz até aqui no Brasil subir, né? A gente é bem correlacionado com China, estão subindo 1,6%. E os mercados globais não estão subindo tanto, mas estão se segurando na máxima histórica, né? Então o S&P 500 está na máxima histórica, Nasdaq ainda não está na máxima histórica, mas está bem próximo, assim, né? Quando a gente pega aqui. Então, é mais um dia assim que, pô, beleza, a China tá subindo muito, mas os outros mercados estão meio parados. Eu acho que isso é um dos fatores que tá fazendo o Bitcoin ficar um pouco indeciso sobre esse rompimento dos 65 ou não, tá? Não se esqueçam, essa semana a gente tem na sexta-feira PCE lá nos Estados Unidos, ou seja, dados de inflação que devem ou confirmar para o mercado que a gente vai ter mais um corte de 0,5 ou mostrar para o mercado que talvez seja 0,25, porque no momento aqui, cara, está praticamente 50-50, uma leve predominância de pessoas acreditando num corte de 0,25, tá bom? Então, os dados de inflação devem influenciar nisso aqui e certamente devem também influenciar no preço do S&P 500 da Nasdaq e, consequentemente, do Bitcoin, tá? Então, sexta-feira vai ser um dia importante. Show de bola. Entendendo isso, indo para uma análise do Bitcoin, caras, o Bitcoin ele tá na luta, né? A gente tá tentando romper essa resistência. A gente sabe que é uma resistência importante, caras. Então, na minha visão, esse está sendo um momento para olhar para as altcoins que estão subindo tanto e realizar um ou outro lucro, tá bom? Não tô fazendo grandes vendas, mas tô colocando um pouco de dinheiro no bolso até os 65 mil dólares. É uma região de resistência, é uma região meio chata. E é até essa região que eu quero fazer vendas. Passou daqui, a próxima resistência é só nos 70, onde eu cogitaria novas vendas. Não no Bitcoin, tá bom? Acho que o Bitcoin está muito barato. Mas várias altcoins agora subiram aí 100% ou mais nos últimos dias. Então você pode olhar para colocar um pouco de dinheiro no bolso nelas. Em especial se tá tendo muita compra no mercado, igual várias estão tendo. E também se ela saiu da porcentagem de conforto da sua carteira, beleza? Então é basicamente o que eu estou fazendo, fiz algumas vendinhas de altcoins aí nos últimos dias, e eu acho que, desde que você não exagere, é o que você deve fazer nesse momento, beleza? Outro ponto importante que eu destaco para vocês aqui é que, cara, enquanto não passar do 65, a gente tem essa resistência, ainda está numa tendência de baixa no diário, então é necessário que a gente tenha certa cautela, tá? A partir daí eu traço 2 Fibonacci que eu fico de olho. O primeiro é os 60 mil dólares, tá? Voltando nos 60 mil dólares é onde eu estarei de olho para comprar investimentos de longo prazo. No Bitcoin, não, cara. O Bitcoin, vocês sabem, é abaixo dos 55. Ah, Pablo, mas eu acho que não vai voltar abaixo dos 55. Cara, sinto muito. A gente foi 3 vezes abaixo dos 55. Você não comprou. Agora, cara, se voltar lá de novo, você pode ter certeza, a 4ª vez você não vai comprar também, cara, porque a gente vem falando desses 55 há muito tempo. Eu não vou mudar a estratégia aqui, já que agora tem muita gente pegando no FOMO aí, cara. Isso faz parte. No longo prazo, lembra, no semanal,
é abaixo dos 55, é a zona onde a gente tem relação a esse retorno, antes disso não, tá? Então, Bitcoin abaixo dos 55 mil dólares. As altcoins, cara, se a gente tiver correções fortes, abaixo dos 60 aqui, ó, eu já vou cogitar uma ou outra compra de moedas que a gente deve realmente tentar aumentar um pouco a nossa exposição e, em detalhe, comprar novas criptos, tá bom? Estamos estudando muito nas últimas semanas aí. Então, o Bitcoin abaixo dos 60 pode dar novas oportunidades de compra, igual quando a gente foi no 57, a gente comprou 2 novas gemas, abaixo dos 60 é onde eu estaria de olho para isso, tá? Então, para mim é muito claro agora, caras. Momento de não fazer muita coisa, de não fazer muitos longs, basicamente de realizar alguns lucros aqui e aguardar retrações. Se for abaixo dos 60, a gente pode ter compras em altcoins, em especial em novas criptos. Se for abaixo dos 55, é compra no Bitcoin. Aí, cara, dessa vez vai lá e faça suas compras, porque Bitcoin tá a preço de barganha se ele voltar abaixo dos 55 mil dólares, apesar de que não parece que a gente vai voltar, beleza? Legal. Então, se não voltar no 55, e aí, cara? Se não voltar no 55 e a gente fizer esse rompimento, talvez você tenha uma última chance de compra numa retração que a gente tenha aqui, tá? A compra aqui, detalhe, você compraria mais caro, mas seria uma compra muito mais segura do que aqui, tá? Então entenda essa relação risco-retorno. Eu acho que são as duas possibilidades de compra que eu vejo aqui para o Bitcoin para as próximas semanas, tá bom? Ou depois de romper a máxima histórica, numa primeira retração, ou a gente de novo abaixo dos 55, que seria a quarta oportunidade de compra nessa região, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento, tá? O sentimento continua bom, na minha opinião, a gente continua com o long short ratio abaixo de 1, e o detalhe que quando o preço está subindo, o open interest está subindo. Quando o preço está caindo, o open interest está caindo. Ou seja, não tem interesse pela queda, o interesse é pela alta. Então eu acredito que sim, a gente vai fazer esse rompimento dos 65 mil dólares aí nos próximos dias. Em especial se a gente não tiver um PCE vindo muito pior do que o esperado, tá? Porque, pasmem, o PCE já está para vir aqui em 2,3% no ano, cara. Isso é muito bom, né? Pô, a meta deles é 2%. Então 2,3 praticamente iriam batendo a meta, o que seria muito bom, tá? Detalhe, o núcleo já não tá tão bom assim, estão esperando 2,7, inclusive esperando que suba, tá? Então vamos ficar de olho, caras, eu acho que vai ser dados de inflação importantes aí na sexta-feira e que podem, assim, prejudicar o Bitcoin, digamos, tá? Mas para mim é muito claro aqui, agora, nesse momento, não vou entrar em FOMO, na verdade é o momento de colocar um pouco de dinheiro no bolso. Rompendo 65, show de bola, a gente deve ir no 70. E se for abaixo dos 60, olhe para oportunidades de compra nas altcoins. Abaixo dos 55, oportunidades de compra, basicamente em tudo, cara. Se for abaixo dos 55, é compra de tudo, na minha opinião, beleza? Para finalizar aqui, ordem de instituições, pouquíssimas ordens, tá? Nesse momento aqui, tem que abaixar para 300. A gente vê uma pressãozinha até o 65, tá? Nada demais. E abaixo no 63, 62, 61. Então tem mais ordem abaixo nesse momento, que é algo positivo, tá bom? Mas detalhe, enquanto a gente estiver abaixo dos 55, eu entendo que é uma região de resistência. Inclusive tem algumas ordens não muito grandes, mas existem ordens na região segurando o preço. Beleza, galera? Para finalizar aqui, falando com vocês que estarei respondendo dúvidas usando a tela, tá? Usando os gráficos aqui no meu Instagram. Então manda perguntas pra gente usar os gráficos, tá bom? Que a gente vai dar prioridade para essas perguntas. Valeu? Um forte abraço e a gente se vê dependendo da volatilidade.